Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Olá, boa tarde Porto Velho, boa tarde Rondônia. Estamos começando mais um programa Agenda News ao vivo. E conforme combinado, conforme prometido, estamos recebendo mais um candidato ao cargo de conselheiro tutelar. O meu convidado hoje é Aquiles Fonseca, que vai falar um pouquinho sobre a profissão de conselheiro tutelar, vai falar um pouquinho da sua experiência, do seu currículo, para você, nosso internauta, conhecer, e também vamos falar sobre a importância da população, da comunidade se envolver e votar no dia 1º de outubro. Tudo bom, Aquiles? Tudo jóia, tudo bom. Tudo certinho, Boa tarde, tranquilo? boa tarde. Tudo tranquilo. Nós vamos entrar no assunto aqui. Eu quero conhecer um pouco mais sobre o Aquiles, mas antes, Aquiles, para você se sentir à vontade, um presente do News Rondônia, do programa Agenda News. A partir de agora você faz parte da nossa história. Obrigado. Pode colocar a Mina Linda, tomar sua aguinha, vamos molhar as palavras que a gente tem muito o que conversar. Aquiles, eu estava dando uma lida no seu material e eu vi que você tem um currículo bastante diversificado. Você tem uma lista extensa de lugares que você já passou, já trabalhou, que você também trabalhou como voluntário. E eu queria que as pessoas, que o nosso internauta te conhecesse. Fala um pouquinho sobre o Aquiles, sobre a sua profissão, como você trabalha. Boa tarde a todos, né? Aqui da News Rondônia. Então, eu tenho 47 anos, né? Exerci algumas atividades, né, no setor público, né, como na Defensoria Pública, passei pela PAI também, né? Antes da Defensoria Pública, eu trabalhei voluntariamente na PAI, na parte jurídica, né? Eu sou bacharel em Direito, e lá
prestei os meus conhecimentos na área jurídica para auxiliar aquela instituição. Sou rondoniense, nascido em Porto Velho, né? Mora em qual zona de Porto Velho? Eu moro aqui no bairro Flor do Alto Pontes Pintos, né? Ali perto do antigo Gonçalves, que fechou ali na Calama. Né? Moro há 2 anos lá. 2 anos lá. Isso. Aquiles, o que te motivou a se colocar à disposição, a se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar? É a primeira vez que você se candidata? É a primeira vez que eu me candidato, né? Há umas 4 eleições atrás, né? Eu pretendia ser, né? Me candidatar a tentar conselheiro tutelar, porém na época eu estava na Defensoria Pública, né? E então eu decidi ficar na Defensoria, né? É um órgão, uma instituição que me ensinou bastante, né? Ali aprendi muito a convivência, a garantia, né, dos direitos, né, dos hipossuficientes lá, dos assistidos da Defensoria Pública. Foi um local que conheci melhor lá na sociedade, né, hipossuficiente, né, do Estado, auxiliando ali na manutenção, né, dos direitos deles, né, fazendo valer aquelas pessoas que não têm condições de arcares, né, com advogados particulares, então eles procuram a Defensoria Pública. E aí você me falou também que você trabalhou como voluntário, né? Você na APAI de Porto Velho. Me fala um pouquinho mais sobre essa experiência, como foi trabalhar esse voluntariado na APAI e o que você acredita que essa sua experiência lá pode te ajudar caso você seja eleito conselheiro tutelar? Então, eu trabalhei, eu acho que uns 2 ou 3 anos na APAI, né? Na época, quem era presidente era a Gilca, né, dona Gilca. Lá, como eu falei, prestava os serviços jurídicos lá, né, quando era requisitado, eu dava orientação dessa forma, né, até porque era bacharel, não poderia ter muita, né, não poderia atuar, né, como é prerrogativa de advogado. Mas como eu tinha esse conhecimento e era voluntário, eu auxiliava nessa parte. Você dava uma orientação. A orientação. E aquilo, sempre na minha caminhada, eu sempre despertei muito a auxiliar, né? A prestar auxílio daquilo que eu conheço, a garantir, assim, um bem-estar do próximo da pessoa, né? E naquela instituição eu aumentei esse querer, né? De ver aquelas pessoas que a APAI auxiliava, né? Ainda que são pessoas, são crianças, a maioria, né? E eu achei aquilo ali muito gratificante, né? É algo muito pessoal. Acho que só entende quem passa mesmo. É difícil falar, né? Algo assim que é tão honroso, né? Você sentir bem quando você faz algo para garantir uma melhoria para um próximo, né? Ainda mais quando é uma criança, uma pessoa que precisa de muito auxílio, né? Então, você vem de uma defensoria pública, passou também pela APAI e sempre trabalhando nessa linha de garantir os direitos de quem não tem as condições necessárias para ir em busca. E isso você acha que te motivou, que faz com que você se sinta preparado para ser um bom conselheiro tutelar, esse olhar que você tem com o próximo, com a humanidade? Faz. A gente é muito assim, eu digo que eu sou muito pé no chão, né? Porque o preparo mesmo é no momento que a gente está na função atuante, né? Mas eu sempre me inteirei, né? Como que funciona, né? O trabalho do conselheiro tutelar e o que me despertou, né? A então exercer essa função, ir atrás, né? Conseguir votos, né? Para ser eleito. Por causa que ele trata desse cuidado, né? Das pessoas, né? Da Defensoria Pública era como se tratasse assim de uma área de pessoas hipossuficientes, mas não muito direcionada à criança, né? E ao adolescente. Agora nessa eu vejo uma oportunidade muito grande, né? E eu sei que eu tenho um conhecimento, né? Que eu possa usar, né? Para melhorar essa conduta, essa garantia, né? Que tem que estabelece o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantir os direitos, né, da criança, do adolescente e da gestante também, né?
Você estava falando agora sobre a parte do conhecimento e eu acredito que o conhecimento do ECA é fundamental para você iniciar o trabalho como conselheiro tutelar. E aí eu gostaria de saber como é que é o seu entendimento sobre o ECA e como você acha que você pode aplicá-lo da melhor forma. Então, é muito importante, né, nessa fase, né, a fase para se tornar conselheiro tutelar são 3 etapas, né, tem a nossa prova, depois passa pelo um teste de aptidão psicológico, né, e aí então vem a fase de eleições. Mas a pessoa que quer essa função, ela tem que ter uma base muito forte, né, de entendimento nessa área do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque vai garantir direitos, né, legais às crianças e adolescentes e às gestantes. Mas vai pedir isso aí com o Ministério Público, vai tratar com o Ministério Público, vai tratar com o Judiciário, tem que saber se comunicar com esses órgãos, né? Então, é muito difícil se aquela pessoa não tem não tem a capacidade de saber o conhecimento, você não tem né? a teoria, porque você, como você disse, você vai ter a prática, você tem a prática, mas você precisa unir junto com a teoria. Da teoria, isso. Na verdade, eu vejo que esse cenário para o conselheiro é como se eu tivesse uma teoria, mas lá em campo que eu vou adquirir a prática, porque eu vou estar exercendo essa função agora que é diferente, né? Eu vou estar mais voltado à garantia de uma faixa, né, da sociedade, que é da criança e do adolescente. Mas é aí que eu vejo a importância de que o conselheiro tem que estar bem preparado, né, entender das leis, né, e também entender de como que se conversa diante de um promotor de justiça, diante do juiz, para saber, na hora de fazer uma petição, saber orientar e determinar o que está sendo pedido, né, para garantir aqueles direitos ali que estão sendo violados. As medidas, para poder entrar com as medidas, para poder saber o grau de cada infração, de cada sim. O risco que a criança está tendo, para você poder ter essas medidas, porque eu acredito que é a partir do ECA, do conhecimento do ECA e do dia a dia, de caso a caso, é que você vai tendo esse know-how para você poder proteger os direitos da criança e do adolescente, né? Isso mesmo. Só que é importante ter conhecimento, né? É porque se colocar uma pessoa lá dentro, né, que não tem esse conhecimento legal, né, como é que vai naquele primeiro momento? Claro que no uso no tempo laborativo da função, ele vai adquirindo conhecimento, vai. Mas é muito perigoso porque eu vejo assim, eu aprendi algo que quando a gente trata de direitos, né, de pessoas, né, para garantir o direito de um terceiro, a nossa falha às vezes prejudica muito, né, aquela pessoa. E você está lidando com vidas, né? Isso. Você está lidando com vidas e de pessoas que você tem por obrigação proteger. Aquiles, você estava falando agora sobre essa questão de que é preciso ter conselheiro que tenha entendimento, que conheça as leis, que saiba como se reportar. E aí eu queria que você me dissesse, no seu ponto de vista, hoje, o Conselho Tutelar tem algumas mudanças que precisam ser feitas? Quais são essas mudanças hoje? Quais são você eleito conselheiro tutelar, teria alguma primeira mudança que você gostaria de fazer? Olha, eu tenho projetos, né, dessa campanha que teve, desse certame que teve, né, para essas escolhas agora dos 25 conselheiros, eu visualizei e criei assim um projeto que algo precisa ser mais divulgado, melhorado, né? A gente tem que pegar mais firme, né, no conhecimento. Tem que ser aquela pessoa que realmente ela tá inserida na comunidade, é conhecedora não só do bairro, mas da comunidade em geral, de onde vai atuar, né, na sua função, se for eleito. E precisa ter um carinho muito grande, né, com a criança. Então, esse candidato, né, a gente precisa ter um meio pelo qual saber quem que está colocando naquela função. Porque imagina se coloca naquela função uma pessoa que destrata uma criança, que não tem nenhum carinho, nenhum bem-querer com a criança, não gosta de criança, né? Não tem aquela visão de percepção, de entender, de olhar para a criança e saber que ela está sendo violada alguns direitos dela, né?
E até mesmo para você ter esse cuidado, esse tratamento, você tem que saber como falar com essa criança. Como falar. Porque normalmente chegam crianças que apresentam algum tipo de traumas, que vêm de alguma desajuste familiar. De abusos, né? E então tem que ter um cuidado diferente. E como você mesmo falou, a questão do conselheiro gostar de criança, às vezes não é nem a palavra gostar, mas que tenha esse jeito de tratar, porque às vezes uma determinada pessoa pode gostar da criança, mas ela não sabe lidar com a criança, ela fica nervosa com a criança. E aí, você acha que o primordial disso, então, que você está falando, o que você espera que venha para esse próximo conselho, sejam pessoas, conselheiros, os 25 conselheiros que tenham esse jeito de tratar, esse olhar especial para as crianças? Tem que ter essa observação. A gente, lá no hall, né, das documentos, existe que tinha um curso, né, mas o curso é bem pouco, né, é pouquinho um curso que fale sobre, né, algum curso que a pessoa fez relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, à criança. Mas é pouco, eu acho muito limitado. Eu vejo, assim, que há uma necessidade de ter uma comprovação maior, né, de o que essa pessoa faz para estar mais próximo da criança, dos adolescentes, né? Como que essa pessoa é publicamente, né, ali dentro da sociedade. Ele tem que trazer isso para dentro, tem que trazer isso no currículo dele para dentro do certame desse, demonstrando essa situação. Ele não pode ser assim, isolado, né? Ele não tem nenhum tipo como de se carisma. ele tivesse que passar, o seu projeto dizia que cada candidato tenha que passar por um período de avaliação? Sim. Eu acho que esse não período só de avaliação, na questão da prova, não. Período de avaliação para verificar como que é o comportamento dele para a conduta dentro da sociedade. Isso, porque é muito limitado, assim, tudo bem que a gente faz aquelas pesquisas, né, judiciárias, né, de antecedentes, mas isso não prova muita coisa, né? O ideal seria provar que como que aquela pessoa, né, aquele candidato com a família, como é que ele é a pessoa dele entre os amigos, entre a sociedade, se ele é uma pessoa explosiva, se ele é uma pessoa, né, paciente, né, sabe lidar com as pessoas, né? Isso é de grande importância, porque senão você não recebe aquela situação do carisma da criança, né? A criança tem que ver e gostar. E você falou algo que faz muito sentido nessa questão da família, porque um conselheiro tutelar, ele vai lidar não só com a criança, um adolescente isolado. Ele vai lidar também com a família, na questão do aconselhamento familiar. Uhum. Então, é importante você saber realmente como esse candidato... Então, isso fica a dica para você que está assistindo, que está tentando se informar para poder fazer o seu voto. Quando você for decidir pelo seu candidato a conselheiro tutelar, tenta saber um pouquinho mais sobre a vida dele, sobre ele tem uma família, ele respeita a família, ele trabalha, toda essa conduta faz sentido, porque a gente não pode esquecer que vamos estar votando para pessoas que vão cuidar, que vão proteger os direitos das crianças e adolescentes da nossa cidade. Aquiles, você também estava falando na questão da informação sobre as eleições e entra nesse ponto do conhecimento da comunidade, dos cidadãos que não sabem. Muitos não sabem sobre a importância de votar, que é uma votação que não é obrigatória, mas é aberta. Todos os cidadãos que são votantes podem ir até as urnas no dia 1º de outubro. Fala um pouquinho sobre a importância das pessoas estarem se informando para escolher o seu candidato e também ir votar, mesmo que não seja obrigatório. Então, percebe-se também, eu percebi a carência, né, do próprios órgãos públicos nem divulgar mais, né, essa forma de eleger, né, os conselheiros, que é de primordial importância, né, é uma pessoa que vai lidar, né, com a sociedade, uma pessoa que vai lidar com o início da parte social, que é a criança, né, a criança vai desenvolver, então como que é importante
o bem-estar dessa criança para um desenvolvimento adequado, né, garantindo ele acesso à escola, acesso à saúde quando ele precisar, né, e indo até a parte da família, aconselhando, né, estar presente na parte da família para fazer os aconselhamentos necessários que aquela criança precise, né, estar presente dentro das associações também para garantir, né, ostensivamente, que não seja violado nenhum tipo de direitos à criança e ao adolescente. Isso requer o quê? Uma melhor disponibilidade de recursos do próprio, né, órgãos públicos para que haja essas informações e que possa o conselheiro atuar, né, mais abertamente, divulgando mais. Quanto mais divulga, mais de tempos em tempos, de 4 em 4 anos, essa situação vai ficando mais, assim como se diz, afinada e mais, como se diz, importante, né, no quesito de como que vai se formar aquele conselheiro. E quem ganha é a sociedade. Quem ganha é a sociedade. Dentro das áreas que o Conselho Tutelar ele atua, qual que você acha que é a mais importante, não é a mais importante, mas que hoje seria necessário que o conselheiro ele focasse mais? Saúde, serviço social, conselhamento. O que você acha que hoje o conselheiro eleito ele precisa focar um pouquinho mais a sua atenção? No meu ponto de vista, seria ali a parte de aconselhamento. Quando o conselheiro ele atua dentro da família, automaticamente ele já está atuando também nessa área da saúde, da educação, né, garantindo esses direitos à criança. Por isso que o conselheiro ele precisa estar muito inserido dentro das famílias, né? Ele tem que ter um cadastro, né, uma forma de organizar as famílias que ele visualiza que precisam terem mais um apoio, mais constância do conselheiro estar presente ali, para que haja, então, essa melhora. Então, assim, eu sendo candidato, eu creio que eu vou trabalhar dessa forma, né? Eu vou montar, né, aonde que aquela família está mais carente. Tá? São 10 carentes, mas tem uma que tem mais. Eu preciso estar mais atuante ali para ir arrumando. Então, o conselheiro, eu vejo que ele é capaz de ter tudo organizado dessa forma, para ele poder acessando essas famílias, né, e fazendo essa garantia, né, de começar pelo aconselhamento. Porque se ele aconselha, ele tem que estar presente para aconselhar e automaticamente ele vai ter essa visão aí da saúde, né, da educação, que é muito importante. Mas a gente não vê que hoje, né, os órgãos públicos, é difícil ver criança fora da escola, né? Tem, mas é muito raro. Mas a gente vê muito assim as situações de atendimento de posto de saúde. Mas, então, a gente vai entrar nesse assunto, mas você falou agora da questão escolar. Eu vejo, assim, que muitos casos acontecem do conselheiro, ele aguardar por uma denúncia feita pela escola. Que, às vezes, essa denúncia pode demorar um pouco mais. O que você acha de um conselheiro que seja mais presente, mais ativo nas escolas, nas associações, mostrando também para quem é de direito, para as crianças e para o adolescente, passando a informação que esses adolescentes podem estar se dirigindo a você para poder procurar ajuda, para procurar os direitos. O que você acha desse tipo de conselheiro que não aguarda pela denúncia chegar? Ele vai atrás, ele vai verificar, ele vai fiscalizar, entrando dentro do assunto que você falou, da questão de saúde, como nós estávamos conversando nos bastidores. Você está indo até o hospital, ver como é que estão os atendimentos. Você acha que isso é um diferencial de um bom conselheiro? Sim, sim. Isso é um diferencial, eu acho que primordial, né? Tem que atuar dessa forma, né? O conselheiro não pode estar dentro do conselho sentado e aguardando as denúncias, né? Ele tem que estar em campo, né? Fiscalizando, né? Garantindo os direitos, atuando ostensivamente, né? Fazendo isso, ele estando presente, automaticamente ele afasta muita situação que pode ser prejudicial, né? Ao direito da criança e do adolescente.
Até mesmo porque tem situações, num caso desse, que vamos dar um exemplo aqui, uma criança que não está indo para a escola e se o conselheiro ele não tiver esse contato direto, ir atrás da família, conversar, ele pode ser ludibriado. Podem maquiar uma situação. Pode. Por isso que eu acho a importância do conselho ir até as escolas, ir até a associação, procurar conhecer a comunidade. Sim, sim. É aquilo, né? São 4 anos onde ele pode, né? Eu penso por mim, trabalhar esses 4 anos vai fazer com que eu garanta um conhecimento daquela área de atuação minha, né? E se elegendo novamente, então aquele trabalho vai ficar muito mais intensificado. Mais forte, né? Mais forte. Você vai continuar, você entrando, você acha que, vamos dizer assim, são 4 anos. Os 2 primeiros anos, você vai ter esse conhecimento, você vai poder estar buscando para, em seguida, fazer esse trabalho contínuo. Isso, eu acredito que, pelo menos assim, nos 5, 6 primeiros meses, né, a gente consegue ver como é que vai exercer essa função, né? Porque eu acho que é de cada conselheiro, né, atribuir como é que ele vai trabalhar, né? Eu penso muito em ficar em campo. Eu penso muito em não ficar patrulhando, né? Mas ficar assim, atuante, aparecendo nas escolas, né? Um dia vai numa, no outro dia vai noutra, vai passando, conhecendo a diretora, né? Conversando com a diretora, criando esse laço de diminuir essa distância que tem, às vezes, da comunicação, né? Fazendo ali, pegando o telefone da diretora, fazendo uma amizade com ela, quando ela vê que tem alguma situação, não só da escola, né? Isso, não só da escola, ela já sei, mas peraí, eu tenho um telefone aqui do amigo, que ele está presente, porque para lembrar tem que aparecer, né? Se você não aparece, ninguém vai te conhecer, vai ligar, né? E às vezes não encontra, né? Então você tem que estar, é muito importante estar em campo, atuando, né, nos hospitais. E além de atuar nos hospitais, mas atuar com gentileza, não chegar lá acobertado pela função pública e exigindo. Não. Aquiles, nós estamos falando da importância de votar, abrimos esse espaço, como você falou que em outras eleições você não teve esse conhecimento de meios de comunicação que abriram o espaço, nós estamos fazendo aqui, então eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho mais sobre a eleição, que ela vai acontecer no dia 1º de outubro, né? São 25 vagas, 20 vagas são de Porto Velho, 5 vagas são de distrito. E a eleição no dia 1º de outubro, ela, diferente das eleições de prefeito, de governador, ela funciona em 5 colégios. É isso? Isso. Você consegue explicar um pouquinho mais como é feita essa divisão? São 4 colégios em Porto Velho e 1 em Jaci-Paraná. Como é que funciona a questão do dia da votação? A votação ela vai ser de domingo, né, dia 1º. Coincidiu, né, esse ano, cair dia 1º no domingo. Ela vai funcionar das 9 às 17 horas, né? Como você falou, ela não tem a obrigatoriedade, ela é facultativa, né? Mas ao mesmo tempo é de grande importância da sociedade estar começando a ter mais conhecimento, né? Para entender a importância que tem de se votar, vai votar em pessoas que ela sabe que vai ser atuante dentro da sociedade. E quanto aos colégios, durante no decorrer do certame, né, o CMDCA lá do Conselho parece que queria conseguir mais escolas, mas parece que o TRE só disponibilizou essas 5 escolas, né? Eu creio que é um fator que pode ser repensado para as próximas eleições e disponibilizar mais escolas, pois o acesso, às vezes, de certas pessoas fica mais difícil. E aí a gente leva em conta assim, que já é facultativo o acesso à distância, e às vezes a pessoa não tem condições de ir, às vezes até quer ajudar, conhece aquele candidato, sabe do trabalho do candidato, mas como é distante, ele às vezes fica difícil de ir, né? E aí, bom seria, como eu vejo que a função de um conselheiro, ele é tão quanto importante a qualquer tipo de outra função política, né? Vai estar inserida na sociedade. Então teria que ter um apoio mais forte do próprio TRE para disponibilizar, assim, a grande maioria, colégios em cada bairro, né? Para ficar mais fácil, né?
Entendi. Então, outra coisa que eu gosto de falar é que a importância de você ir votar, cada cidadão ir votar, não só porque é ligado a algum candidato, mas porque você quer proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, porque hoje se levantam tantas bandeiras, eu protejo os animais, eu protejo os anciões, eu protejo as crianças, mas e na hora de você fazer alguma coisa? O que você faz? Você está disposto a realmente fazer? Se você é uma dessas pessoas que falam que gostam de crianças, que protegem as crianças, eu acho que a gente tem como obrigação a gente se informar sobre os candidatos. E é isso que nós estamos dando aqui a oportunidade para você conhecer alguns candidatos. Nós estamos aqui abertos, esperamos aqui que os candidatos se interessem e venham aqui buscar. Nós já recebemos 2 candidatos, semana que vem vamos receber mais. E aí, Aquiles, eu acho assim que todo cidadão tem por obrigação, mesmo que não seja obrigatório. O que você fala também disso? Porque como eu gosto aqui de falar da importância do cargo de conselheiro tutelar, é importante também falar da responsabilidade das pessoas votarem. Da sociedade, né? É aquilo que você falou. Ela tem que buscar conhecer, né, na pessoa de cada candidato, né? Não é porque a pessoa é meu amigo e vou votar porque eu sou amigo do Aquiles. Mas peraí, ele não tem que analisar a amizade, ele tem que analisar como que eu sou dentro da família, dentro da sociedade. Que tipo de pessoa é a competência, né? Eu tenho a base para que exercer essa função, né? Ou eu não tenho base nenhuma, eu não conheço de lei, eu não conheço nada, como é que eu vou ficar lá e como é que eu vou, né? Volta àquela situação, como é que eu vou ter meio de comunicação com o promotor, com o judiciário, né, que às vezes precisa muito, né, fazer os requerimentos, petições, né, para garantir os direitos. Então você acha que é isso, gente? Vocês têm que se informar, têm que saber que a pessoa, se ela tem essa competência, se ela tem esse cuidado com as crianças, porque não é simplesmente eu olhar para um cargo, eu desejar esse cargo e eu me colocar à disposição pela questão, às vezes, do poder do cargo, por questões políticas, por questões financeiras. Você realmente tem que estar de coração aberto, de vontade mesmo. E você vem trazendo isso ao longo, né, da sua vida. Você vem se mostrando aberto e se dedicando ao próximo, né, Aquiles? A minha visão eleito, né? Eleito aqui, a minha visão é permanecer fazendo esse trabalho até quando Deus quiser, né? É um modo de eu contribuir muito, né, com aquilo que eu acho de uma importância muito grande, né, que é o trato com a criança, o desenvolvimento dela. Você tratando as crianças bem, você cuidando do desenvolvimento dela, você está cuidando para ter adultos melhores. Melhores. É verdade. Aquiles, a gente está quase terminando e eu queria falar especificamente sobre os serviços públicos destinados às crianças e adolescentes. Qual é a sua visão hoje? Como é que você avalia esses serviços que são oferecidos? São bons, né? São ótimos, né? Serviços públicos. Aquilo que a gente fala, os serviços, eles não têm falha. O que precisa é daquele que está revestido daquela função pública exercer, fazer valer aquele trabalho que ele está ali, né? Atender bem as pessoas, buscar, né? Além do gabinete, dentro da sala, do conforto do local onde ele trabalha, mas ir a campo atrás, se ele puder fazer isso, né? Isso vai valorizar muito e vai beneficiar muito a sociedade, né? Dentro da assessoria eu aprendi muito isso, né? Não sei se eu posso falar, mas pode, né? O Dr. Hans, ele sempre me falava, o Dr. Hans era, né? Ele é defensor público e ele foi defensor geral. E ele sempre me falou assim, aqueles, vá buscar, né? Não se fixe somente dentro da defensoria. Se você pode ajudar aquela pessoa hipossuficiente, aqueles nossos assistidos, vá até eles ajudar, né? Só que a gente aprende que dentro dessas situações a gente encontra muita barreira, muita dificuldade às vezes. Às vezes esse ir ajudar, né? Dependendo da função que você tem, você é barrado às vezes,
né, de ir além. Mas eu vejo que a função de conselheiro, né, tutelar, ela não está agregada ao judiciário, a ninguém, né? E ela ele vai que tem permitir que você vá além. vai permitir que eu vá além. Que você ajude Isso. mais, que você faça mais pelos próximos. E eu acredito assim, nesse caso do conselheiro tutelar, ele está ligado especificamente à criança, adolescente e família, gente. Eu bato aqui, eu sou defensora da família, É a base, né? eu acho que é a base de tudo. Para você ter uma boa vida, você tem que ter uma família sólida, uma família que abrace, que te receba como você é. E muitas vezes, infelizmente, nem sempre é assim. E aí entra o conselheiro tutelar para poder tentar fazer essa adequação, para fazer isso funcionar. Aquiles, nós estamos quase terminando. Antes da gente encerrar, eu preciso falar das minhas promoções, mas eu já vou deixar aqui que na volta eu gostaria que você falasse a sua mensagem, pedisse o seu voto, olhando olho no olho do meu internauta, fale seu número daqui a pouco, e que nós passamos a entrevista, é 204, o número do Aquiles. Então, na volta, vou te abrir o microfone para você falar, olhando no olho do meu internauta, e dizer o porquê que ele deve confiar o cargo de conselheiro tutelar a você. Mas antes, eu vou falar das minhas promoções. Você já está participando das promoções do News Rondônia? Ainda não? Tem um monte de promoção boa. Inclusive, promoção nova que subiu hoje, hein? Participe do sorteio da festa Revival das Divas, uma festa flashback que vai homenagear as grandes estrelas da discoteca, da Disco Music. Então, se você quer participar, nós vamos estar sorteando 2 pares de ingresso. Próxima promoção da caneca Stanley Série Adventure. Essa caneca aí, olha, o copo Stanley já fez sucesso na promoção passada, a caneca tá dando de 10. Então, olha, garante a sua caneca e participa várias vezes. Participa da promoção também do show do Jorge Mateus. Nós vamos sortear 5 ingressos. 5 internautas vão curtir o showzão pelo News Rondônia. Participe da promoção da loja Garage. Nós vamos sortear uma linda e confortável chinelo da marca Hurley. Se você gosta daquele chinelo confortável, tipo nuvem, participa. Promoção Solta o Som. Essa daí foi sorteada, nós vamos entrar novamente. Em breve, volta a promoção Solta o Som, nós sorteamos ontem. E aí fica de olho que em breve ela vai estar voltando. Promoção 379 Destilados, a sua boutique de bebida. Toda semana nós sorteamos uma bebida especial da 379 Destilados. Quer saber como? Eu vou te explicar agora. Você vai entrar, clicar no banner, vai procurar o link, clicou o link, aí você vai preencher e-mail, telefone, nome completo, verifica se colocou todos os dados certinho, é muito importante para eu conseguir entrar em contato com você, e vai clicar em enviar. Pronto, você já está participando da promoção. Aí, olha, é só cruzar os dedinhos e esperar a sorte bater na sua casa. Mas para ganhar, tem que participar. E eu vou te dar uma dica, tá bom? Quanto mais vezes você participar, maiores são suas chances de ganhar. Então, olha, participa 1, 2, 3, 10 vezes, infinitas vezes, vai lá, ó, clicando e participando. E também avisa para todo mundo, avisa para o tio, para o namorado, para a mãe, todo mundo pode participar da promoção News Rondônia. E eu faço questão de entregar o prêmio para você. Sabe por quê? Porque eu quero conhecer, eu quero saber quem está aí do outro lado. Então, faz um favor para mim, participa, tá bom? Boa sorte! Aquiles, voltamos. Você também está convidado a participar, tá bom? Fala para a família toda participar. Então, tá bom. Aquiles, como combinado, a gente falou que ia encerrar o programa, que eu quero agora que você deixe a sua mensagem, que você peça seu voto, fale seu número, fale por que as pessoas devem confiar em você. Então, agradecido, né, pela essa oportunidade que está dando, né? O News Rondônia está concedendo a todos nós conselheiros tutelares uma forma de a gente falar um pouco de cada um de nós, né, para o público, para a sociedade.
Mas nesse momento aqui eu quero que vocês, como a gente conversou, eu quero que tenha consciência de entender o perfil de cada candidato. Não vote porque é seu amigo, né? Não vote porque é uma pessoa próxima do amigo seu. Vote com consciência, vote pela aptidão que aquela pessoa tem, pela qualificação que ele tem, né? Como ele pode exercer essa função tão importante, né? Que é cuidar, né, da garantia dos direitos da criança e dos adolescentes. E dia 1º de outubro, né, das 9 às 17 horas, eu peço seu voto, né? Consciente, vote 204 Aquiles Fonseca. É isso aí. Então, olha, eu vou repetir: Aquiles Fonseca para conselheiro tutelar número 204. Se você gostou do Aquiles, se você se interessou pelas ideias dele, pela forma dele de trabalhar, então olha aí, Aquiles 204. Vota, essa é a sua chance de você preparar um futuro melhor para as crianças, para os adolescentes, para você colocar essas pessoas competentes para cuidar dos direitos, para proteger os direitos das crianças e do adolescente. Aquiles, eu quero te agradecer por vir aqui, por trazer informação para os nossos internautas. Quero te parabenizar pela iniciativa, por colocar à disposição, por você ter essa preocupação com as nossas crianças e adolescentes, e o que eu posso te desejar é boa sorte. Continua trabalhando até o último dia, corre atrás, vai atrás de todo mundo, fala da sua proposta, porque vale a pena. A gente trabalhar com o que a gente ama, só tem ser sucesso. E eu senti aqui que você realmente quer, que você realmente gostaria de exercer essa função por amor. Sim. Então, parabéns para você, boa sorte. Espero que você esteja entre os 25 eleitos e que volte aqui em breve para falar do seu trabalho, para falar como você está trabalhando, como estão as suas ações. Combinado? Combinado. Então tá bom. Eu agradeço a sua presença, a sua audiência, você que esteve aqui acompanhando o nosso programa, se informando, ficando por dentro. Faço mais uma vez o pedido, compareça às urnas no dia 1º de outubro. É muito importante o seu voto. O seu voto pode definir os 25 conselheiros que vão trabalhar durante 4 anos, cuidando das crianças, em prol dos direitos da criança e dos adolescentes. Vamos trabalhar, gente, vamos votar para colocar pessoas que querem realmente trabalhar, que tenham compromisso, que tenham responsabilidade. Então, fica aqui o meu pedido, dia 1º de outubro, vá às urnas, escolha o seu candidato. Nós estamos aqui apresentando alguns para você. Hoje nós trouxemos o Aquiles Fonseca, já trabalhou na Defensoria Pública, já foi voluntário na APAE, tem muito conhecimento, sabe de leis, então o número é 204, combinado? Então tá bom. Eu volto em breve com mais outros candidatos e eu vou avisando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por você estar aqui comigo. Amanhã às 17 horas temos programa Agenda News, mas é um outro tema. Vamos estar aqui para falar de um evento que vai acontecer domingo. Se você quer saber, me acompanhe amanhã às 17, combinado? Muito obrigada pela sua audiência, boa noite. Beijo no coração.